Boa tarde. Está começando Conexões dessa quinta-feira, dia 17 de novembro. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros na altura dos ombros, olhos também escuros. Estou vestida com uma roupa preta e sentada na redação da TV UFG. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave, um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e que não usa barba. Muito obrigada pela sua presença, Diogo. Lembrando que você assiste o Conexões em diferentes plataformas. Na TV aberta, no canal 15.1, na TV fechada, na NET Goiânia, no canal 21. E também pelo site, pelo aplicativo da TV UFG, pelo YouTube. São várias formas diferentes para você acompanhar as nossas discussões. E a discussão de hoje tem um tema muito importante. Cerca de 50 bibliotecas de escolas públicas de Goiânia estão sendo fechadas pela Secretaria Municipal de Educação para a instalação de salas de aula, que devem ser destinadas aos alunos de 4 a 5 anos que frequentam centros municipais de educação infantil. A previsão, segundo o secretário da Secretaria Municipal de Educação, Wellington Bessa, é que com essa readequação na rede municipal sejam providenciadas ao menos 2.000 vagas para crianças com até 2 anos em CIMEIs, onde atualmente existe uma maior demanda, e outras 2.000 vagas para educação infantil. O CEMEIs e o Centro de Educação Infantil, SEI, têm quase 24.000 crianças matriculadas atualmente. Bom, mas esse fechamento de bibliotecas é visto de forma muito polêmica, principalmente pela Faculdade de Biblioteconomia, né, Faculdade de Informação e Comunicação, né, e por isso nós vamos conversar hoje com a professora da FIC-UFG, a Maria das Graças Monteiro Castro, a Graça Castro, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do fechamento das bibliotecas e como isso pode afetar a educação aqui no município. Professora Graça, muito obrigada pela sua presença. Peço que, quando a senhora cumprimentar o nosso público, já faça a sua descrição física. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos curtos, uso óculos e estou vestindo uma roupa preta, né, na minha casa, nessa conversa com a TV UFG. Professora, explica para a gente de que forma que o curso de biblioteconomia, né, que a faculdade e que outros representantes dessa área viram esse anúncio, né, do fechamento de 50 bibliotecas municipais ao longo dos próximos meses. Bom, nós temos duas situações bastante emblemáticas nessa tomada de atitude da Secretaria Municipal de Educação. Primeiro, é porque você não desestrutura um equipamento social com o discurso de que vai atender uma demanda por sala de aula. Uma situação não substitui a outra. Uma demanda não pode ser atendida desestabilizando um equipamento social de extrema importância para o processo de formação do indivíduo em qualquer etapa de escolarização. Esse é um problema pontual, primeiro, que a Faculdade de Educação, inclusive, no seu manifesto específico, comunga, né, conosco. O segundo, que nos deixa mais estarrecidos, é que essas bibliotecas, e eu vou fazer um pequeno histórico, elas datam da gestão do professor Pedro Wilson Guimarães, de 2001 a 2004, em que um projeto chamado Leia Goiânia foi desenvolvido para reestruturar e criar um sistema de bibliotecas escolares para a rede municipal de ensino. Nessa ocasião, que foram 4 anos de trabalho, das 156 escolas do município à época, nós conseguimos implantar 96 e deixar preparado mobiliário, formação de pessoal e acervo para o restante das escolas que necessitavam de algum tipo de adaptação no espaço físico. Passados 20 anos, a gente percebe que, apesar das políticas governamentais e não políticas de Estado que ocorreram
não foram capazes de fechar as bibliotecas. Nós criamos uma estrutura extremamente importante e eficiente nas escolas, correto? Então, quando a gente tem essa notícia de que você vai fechar bibliotecas e com a justificativa de que elas são ociosas, é extremamente preocupante, Camila, porque nós não podemos entender o que é que a secretaria sequer chama de ocioso. Porque se uma biblioteca está ociosa, o problema é pedagógico e não da biblioteca. Professora, há uma proposta, pelo menos pelo que foi veiculado nos veículos de comunicação, de que hajam tendas, né, de leitura, outros espaços. Isso não supriria a necessidade de bibliotecas físicas? Olha, tenda de leitura parece piada. Por quê? Porque você vai pegar uma tenda, pegar caixas de livro e colocar num determinado lugar para que se promova a leitura. Bom, eles já estão chamando as bibliotecas de sala de leitura, o que não é a mesma coisa. Sala de leitura pode ser qualquer lugar, inclusive uma tenda, né? Uma biblioteca é formada com uma série de critérios, entendeu? Uma biblioteca precisa ser formada de acordo com a comunidade que vai atender. E daí a gente pensa no espaço, no mobiliário e, essencialmente, no acervo que será oferecido, que não será apenas de literatura, mas serão textos variados, de diferentes estruturas, para que a criança seja capaz de adquirir, né, os bens culturais produzidos e registrados. Por isso, a biblioteca precisa funcionar tanto num espaço adequado, com um acervo adequado e com pessoal preparado para atender. E não existe um tipo de biblioteca apenas. Para a educação infantil é um, para o Fundamental 1 é outro, para a escola que atende Fundamental 2, que vai de sexto ano em diante, é outro tipo de configuração. Então, assim, a gente entende que há um total desconhecimento do que vem a ser a biblioteca dentro do espaço pedagógico. A própria secretaria desconhece, efetivamente, qual seria a atuação pedagógica de uma biblioteca numa escola para dizer que vai ser substituída por tenda. Tenda é um lugar que você pode ler, né? Você chega lá, senta, uma almofada, uma cadeira, um banco, ou no chão, ou debaixo de uma árvore, mas não é um espaço que promove a sistematicidade necessária que uma biblioteca teria que produzir dentro do espaço escolar. Professora, e quais as consequências, né, do fechamento dessas bibliotecas para a educação infantil, para a educação básica? Dá para apontar em que medida que isso também pode dificultar o acesso à leitura? A gente sabe que livros no Brasil são caros, né, e que muitas vezes as crianças, adolescentes, até adultos não têm acesso facilitado, e a biblioteca seria um espaço gratuito de acesso a esses produtos, né? Nós temos uma situação muito pontual. A sociedade brasileira, 90% não lê, não tem a leitura como uma prática sistemática na vida. E a gente tem uma série de razões para avaliar esse dado, por exemplo, que foi divulgado na última pesquisa da Retratos do Livro no Brasil e da leitura. Uma delas é que a biblioteca não é um equipamento social que foi privilegiado pelas políticas públicas como equipamento que pudesse encurtar a distância da população brasileira aos bens culturais registrados no texto escrito, independente do formato, se nós vamos ter livro digital ou físico. A escola e a biblioteca é a primeira oportunidade que a grande maioria das crianças da escola pública brasileira tem de ter contato e acesso com esse bem cultural chamado livro. Porque, obviamente, que hoje, mal as crianças estão comendo, né? Com a situação que nós estamos vivendo. Diante dos 6 últimos anos em que a gente sofreu um desmonte generalizado do Ministério da Cultura e das políticas de leitura que vinham sendo desenvolvidas
como o Plano Nacional da Leitura e da Escrita, o que nós percebemos é que o livro também está deixando de chegar à escola. E, no entanto, nós temos uma educação ainda livresca. Então, é uma incongruência sem fim. Certamente que o resultado disso é alienação a esse bem cultural que pode promover. Eu não digo que o livro seja mágico, ele não é. Você precisa ter constância e permanência no acesso ao livro, e em diferentes formatos de texto. Então, para que você tenha acesso não só à habilidade de leitura, você tem que ter acesso a diferentes tipos de texto para ter domínio das estruturas textuais e ser capaz de escrever nessas estruturas textuais. Eu acho que no jornalismo vocês vivem isso semelhante. Por quê? Porque vocês precisam de referências pontuais para tratar de qualquer assunto que vocês forem veicular. A biblioteca tem essa função na escola, e é um resultado a longo prazo, né? Ela tem que atuar na formação do leitor do texto literário, do texto informativo, do texto científico, ser capaz de introduzir as etapas das pesquisas, dos processos e metodologias de pesquisa ao longo da escolarização. Então, imagine o resultado e o que nós poderíamos promover dentro da escola se nós tivéssemos bibliotecas bem equipadas, com bibliotecários, né, e bem estruturada no contexto pedagógico. Então, Camila, nós temos uma sociedade atualmente do imediato, e educação não é imediata. Cultura não é uma ação imediata, é uma ação de formação permanente. Então, eu acho que o estrago é bem considerável, né, se nós tivermos essas bibliotecas fechadas. Professora, e o fechamento dessas bibliotecas vai contra também uma legislação nacional, né, que exige a universalização do acesso nas bibliotecas. Explica para a gente essa legislação, professora, e o que é que ela prevê, né, o que é que ela exige que seja feito nas escolas. Bom, a Lei 12.244, de 2010, ela dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país, públicas e privadas. E essa lei está em pleno vigor, segundo o nosso Conselho Federal de Biblioteconomia, correto? Não houve qualquer alteração desde a sua promulgação. E ela tinha um prazo de 10 anos para se efetivar, que seria 2020, maio de 2020, né? O que não aconteceu. Então, o que nós temos? Os sistemas de educação infantil, de educação do país tinham até esse prazo para implantar as bibliotecas nos estabelecimentos. Então, o fechamento das bibliotecas, a Prefeitura de Goiânia está incorrendo, inclusive, num descumprimento de uma lei federal, e que é passível de sanção, sem dúvida nenhuma, correto? Então, é uma lei que a gente entende que ainda vai ter que ser muito pensada para ser executada. Por quê? Porque nós temos que compreender o papel da União e dos entes federados. A União, ela regula e estabelece políticas. Os estados e municípios têm a obrigação de implementar as legislações, correto? Então, o que a gente tem que entender? Que cabe às prefeituras e às secretarias de educação dos estados implementar a implantação dessas bibliotecas, políticas específicas de implantação disso. E qual é a primeira questão que reside, né, no não acolhimento da legislação? É que não há, por parte dos estados e dos municípios, a intenção de integrar o bibliotecário como o profissional com caráter educativo nos planos de carreira da educação. Então, não basta dizer que a lei existe, nós temos que efetivamente ter legislações locais que garantam tanto a existência do profissional quanto as condições específicas
de uma política desenvolvida pelas secretarias para o atendimento das diferentes etapas do sistema de ensino, correto? Então, acho que a gente tem um caminho ainda grande a percorrer. O que me assusta é o desconhecimento total, né, das instâncias públicas, da existência da lei, da necessidade de implementação da lei nesses 12 anos que se passaram da promulgação da lei. Professora, pelo que a senhora destacou, se esse fechamento for efetivado, vai também afetar o profissional, né, da biblioteconomia, que já está no município, e até mesmo futuramente, né, uma carreira futura dentro da Secretaria Municipal, seria isso? Isso. Infelizmente, nós não temos o cargo de bibliotecário. Vou voltar a insistir, nas secretarias de educação. Nós temos o cargo e a função nas secretarias de cultura. Quando nós criamos o Leia Goiânia, lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, nós fizemos uma parceria entre Secretaria da Educação e Secretaria de Cultura, à época, sobre a gestão do Sandro de Lima, que nós achamos que seria viável cultura e educação se juntarem para que a gente implantasse as bibliotecas, para que as bibliotecas tivessem bibliotecários contratados pela Secretaria de Cultura, que tem o cargo, correto? Até que a gente conseguisse fazer gestão junto ao Legislativo Municipal para que fosse criado o cargo de bibliotecário no plano de carreira da educação do município. Então, Camila, é algo que vem se acumulando ao longo do tempo, né? E que não há nenhum sinal de que isso possa ser modificado. Muito pelo contrário, diante dessa notícia que nós tivemos na semana passada. Professora, para a gente finalizar, há uma mobilização, né, da sociedade civil, da Faculdade de Educação, da Faculdade de Informação e Comunicação, também da UFG, e também vai haver uma audiência pública, né? Na verdade, o programa é gravado na quarta, a audiência na quinta. Então, quando você estiver assistindo, a audiência vai estar ocorrendo, né, na tarde da quinta-feira. Existe a possibilidade de alteração dessa medida? Existe uma expectativa de que haja maior discussão com a Secretaria Municipal para que essa situação se resolva da melhor forma? Essa é uma participação e um posicionamento da sociedade civil, da universidade, porque formamos bibliotecários, e o que é melhor, o curso de biblioteconomia de Goiás é um dos únicos do Brasil com um currículo eminentemente educativo na área social e cultural. Então, a gente entende que se a gente não sair da invisibilidade, nós somos invisíveis, a biblioteca é invisível. Essa audiência pública é um grito de alerta, ok? É um pedido de socorro para a sociedade, que ela precisa se mobilizar com outras causas mais consistentes. A gente quer agradecer, inclusive, a presteza do vereador Mauro Rubem, que nos deu a possibilidade dessa audiência pública em que nós vamos apresentar o nosso manifesto, o manifesto da Faculdade de Educação, da área de Educação Infantil, e levar a público o que está acontecendo e tentar minimamente sinalizar para a prefeitura que não somos inimigos, muito pelo contrário. Já trabalhamos antes num projeto de extensão e estamos à disposição da prefeitura, o curso de biblioteconomia está à disposição da prefeitura para discutir as possibilidades de implantação efetiva de um sistema de bibliotecas escolares. É isso que a universidade faz. É isso que é o papel de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que é a UFG. Então, a gente fez isso 20 anos atrás. Senhor prefeito, estamos aqui de novo, estendendo as mãos para dizer, vamos mudar esse panorama, vamos mudar essa situação. A gente está à disposição da prefeitura para isso. Professora, antes de finalizar, vou só ler a nota que a prefeitura nos enviou, na verdade, né, à Secretaria Municipal, à assessoria da SME, que diz assim, vou lê-la na íntegra, tá? Para vocês, espectadores, também para a professora Graça. Sobre a reorganização da rede municipal de ensino proposta para 2023, a SME informa o que se segue.
As bibliotecas não serão fechadas em hipótese nenhuma. A proposta em estudo prevê o remanejamento das salas de leitura dentro das próprias instituições de ensino. Os livros jamais deixarão de ser protagonistas nas escolas, bem como o atendimento aos estudantes. Prova disso é que a SME Goiânia enviou neste ano um novo acervo literário com mais de 230 mil livros para as escolas da rede. A reorganização proposta para 2023 garante ao estudante o acesso ao acervo literário e amplia o número de matrículas nos CMEs em cerca de 5 mil vagas. A medida visa garantir que famílias que até então aguardavam na fila de espera por uma vaga de CMEI tenham possibilidade de atendimento já em 2023. Atualmente, o déficit na educação infantil em Goiânia é de 8 mil vagas. A reorganização, portanto, reduzirá consideravelmente essa fila histórica de espera que impede que os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras de Goiânia tenham acesso à educação de qualidade. Por fim, a SME esclarece que a modulação dos profissionais que atuam hoje nas salas de leitura será garantida na própria instituição, uma vez que os projetos de leitura e de acesso a livros literários serão continuados. Professora, se a senhora quiser fazer algum comentário final, essa é a nota, então, da Secretaria, de que as bibliotecas não serão fechadas, mas que haverá um remanejamento do que eles chamam, como a senhora mesmo pontuou, de salas de leitura. Começa com o equívoco de chamar a biblioteca de sala de leitura, que eu já expliquei aqui. Sala de leitura é qualquer lugar que você se senta, abre um livro e lê. A segunda é que acervo não é só literário. Nós precisamos de outras estruturas textuais, como os livros informativos, como os livros teóricos, para a formação do estudante. A prática de trabalho biblioteconômico inclui uma série de ações que uma tenda ou qualquer outro lugar não pode atender. O que está sendo necessário é que a prefeitura compreenda qual é a natureza da biblioteca escolar, como é que ela se constitui, como é que ela deveria funcionar. E a outra questão é que não pode colocar nas costas da biblioteca a responsabilidade por 8 mil crianças da educação infantil sem vagas no município. Esse planejamento deveria ser feito de outra forma, com a estruturação de salas de aula e não de fechamento de equipamentos sociais que garantem a qualidade do ensino, Camila. É triste, mas a gente amanhã estará lutando para que isso não ocorra, para, no mínimo, sensibilizar a prefeitura para parar, pensar e chamar as pessoas que entendem para encontrar uma saída mais justa, né, para a educação. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua presença. É isso também que a gente espera. A educação é importante para a TV UFG, para o Conexões, é um tema sempre de debate. Eu espero poder falar com a senhora em outro momento sobre notícias mais positivas também. Eu agradeço a oportunidade, agradeço muito o papel da TV UFG para a divulgação dessas questões, não só jornalísticas, mas da visibilidade que vocês têm nos dado, né, para os projetos que a universidade desenvolve, que também, em alguns momentos, são áreas muito invisíveis. Muito obrigada pelo convite e pela possibilidade de fazer esses esclarecimentos com um pouquinho mais de tempo. Eu é que agradeço, professora, e eu peço que você que nos acompanha, que continue aí, Conexões volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira. Nesse bloco vamos falar sobre desigualdade racial e também sobre educação, mais uma vez, né? Continuamos com a interpretação do Diogo Marques, também nesse bloco e no próximo. Bom, a gente começa falando sobre desigualdade. A proporção de pessoas pobres no país é de 18% entre as pessoas brancas e praticamente o dobro entre pretos. Nesse grupo, o número de pessoas pobres é de 34%, e também entre os pardos, que representam 38% das pessoas pobres. Os dados são do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, que foi divulgado no dia 11 e que considera a linha de pobreza monetária proposta pelo Banco Mundial.
Essa taxa de pobreza, né, considera a linha de $5,50 diários mensais por pessoa da família. Ou seja, quem recebe menos do que isso é considerado abaixo da linha da pobreza. E só para vocês terem uma ideia, os indicadores eles vão, né, refletir também que existem condições mais precárias, né, dificuldades financeiras maiores nessa população, então, preta e parda, muito mais do que entre a população branca. É uma das desigualdades de vida aqui no país. E isso também se reflete na educação. Ao longo da pandemia de Covid-19, o Brasil teve queda no percentual de pretos e pardos entre os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio. É isso que aponta um estudo que foi divulgado também pelo IBGE. Na avaliação do órgão, esse movimento significa uma quebra na tendência de democratização do público-alvo da prova, que serve como porta de entrada para o ensino superior. A conclusão do IBGE se baseia no fato de que antes da crise sanitária, antes de 2020, a porcentagem de pessoas pretas e pardas vinha crescendo. Em 2010, elas representavam 49% dos participantes do Enem. E esse percentual alcançou 58% em 2019. Mas depois da pandemia, e com a pandemia em curso, a porcentagem de pretos e pardos no Enem caiu para 57% em 2020 e 51% em 2021. O dado mais recente disponível, né, já que o Enem está sendo realizado agora nesse mês de novembro, o Enem 2022. A publicação chama atenção para as vulnerabilidades que são enfrentadas pela população preta e parda em áreas como educação, moradia, mercado de trabalho e violência. Então dá para perceber, né, que o aumento de pessoas pretas e pardas nesse grupo, né, abaixo da linha da pobreza, representa também maior dificuldade de acesso à educação, acesso à prova do Enem e à universidade, infelizmente. E outro dado preocupante sobre educação. Com a expansão do mercado de educação privada, cresce a cada ano o número de brasileiros formados por meio do ensino à distância. Hoje, 4 em cada 10 universitários estudam de casa, uma proporção que dobrou de 2016 para cá. Um dos reflexos disso é que o país está formando uma geração de professores sem contato com a sala de aula presencial. 61% dos estudantes do cursos de licenciatura, né, os mais diferentes, fazem a graduação à distância. 61% desses estudantes fazem graduação à distância. 5 anos atrás, o número era de 42%. Esses dados constam do Censo da Educação Superior, que foi publicado pelo INPE e que serviu de base para a seção Igualdades da revista Piauí. Bom, para finalizar, a gente fala de meio ambiente. Os povos indígenas desempenham um papel fundamental na preservação das florestas e da biodiversidade, mas quase não acessam diretamente o financiamento climático, que é endereçado às comunidades, por governos e entidades filantrópicas. Uma mostra disso é que em 2021, na COP26, os governos do Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Noruega e Países Baixos, junto a 17 fundações, anunciaram que iriam doar mais de $1,5 bilhão em 2021 a 2024 para que os povos originários e comunidades locais, como ribeirinhos e quilombolas, pudessem proteger territórios e desempenhar a função fundamental na luta contra a crise climática. Mas um relatório que foi divulgado na semana passada mostra que apenas $17 milhões, ou 7% desses recursos disponibilizados pelo grupo de doadores, se encaixam na modalidade apoio direto. Ou seja, a verba direcionada às organizações indígenas, sem a existência de intermediários, como as ONGs, por exemplo, ou o governo, é de apenas 7% dos recursos. Segundo o levantamento elaborado pelos próprios financiadores, metade da quantia foi canalizada para grandes organizações não governamentais internacionais, que operam projetos com povos indígenas. Apesar dessas organizações serem aliadas da causa, lideranças brasileiras e estrangeiras dizem que, ao passar por elas, o dinheiro acaba sendo desperdiçado em custos operacionais ou sendo investido em outras iniciativas dentro de ações maiores, e acabam não chegando efetivamente às comunidades.
A COP27 está acontecendo e a gente espera que esses dados mudem, né, daqui para frente, para que a gente tenha um protagonismo das comunidades indígenas e dos povos tradicionais, né, na aplicação desses recursos, para que eles consigam continuar auxiliando a preservação do meio ambiente aqui no Brasil. Só para lembrar, as informações que eu li agora são da agência pública. E tem mais uma informação local antes do final do bloco. O ex-deputado estadual e empresário do ramo do agronegócio, Vitor César Priori, foi impedido judicialmente de obrigar os funcionários do Grupo Paraíso, que é dele, a participarem de protestos políticos na cidade de Jataí. A decisão é da Justiça do Trabalho de Goiás e atendeu a um pedido do Ministério Público do Trabalho. De acordo com o MPT, o empresário promovia assédio moral contra os trabalhadores, já que exigia o comparecimento deles em manifestações que questionavam o resultado das eleições de 2022. A liminar determinou que a empresa, né, as empresas do grupo, não efetuem qualquer tipo de desconto salarial ou supressão de gratificação, bônus, prêmios ou qualquer benefício em razão de dias de paralisação da atividade por determinação da empresa. Ou seja, eles não podem fazer esse tipo de supressão, né, ou de desconto, caso os funcionários não estejam presentes nessas manifestações. A decisão determina também que o grupo não incite, ameace, constranja ou determine que os empregados participem dos bloqueios. Em caso de desobediência, a multa diária é de R$100 mil por infração, acrescida de R$10 mil por cada trabalhador prejudicado. A Polícia Rodoviária Federal foi notificada da decisão para que dê ciência à Justiça do Trabalho, caso algum dos réus volte a cometer as infrações. A gente continua, claro, falando sobre essas manifestações que são contrárias aos resultados das eleições 2022 e também sobre Justiça do Trabalho nos nossos próximos programas. Vou para um rápido intervalo, tomar uma água. Peço que você continue aí com a gente, porque no próximo bloco tem dicas de eventos culturais e acadêmicos. Você pode acompanhar o Conexões também nas redes sociais da TV UFG. Nós temos Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. É só buscar por @TV UFG. Você pode também mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Nosso número é o 62991811406. 62991811406. A gente volta rapidinho. Esse é o último bloco do Conexões de hoje. Você continua comigo, Camila Maia, e com o Diogo Marques, fazendo a interpretação para Libras. Esse nosso bloco é bem rapidinho, com algumas dicas para você. Mas antes disso, vou te relembrar onde assistir o Conexões. Nosso programa é exibido no canal aberto, né? No 15.1 da TV aberta, no 21 da NET Goiânia, também no site da TV UFG, no aplicativo que você pode baixar gratuitamente em celulares com modelo Android. E nas nossas redes sociais você pode assistir o nosso conteúdo lá no YouTube. Todos os nossos programas estão lá armazenados para você ver e rever em qualquer momento. E ocorre também a nossa transmissão ao vivo, 4h30 da tarde, juntamente com a transmissão na TV. Se você quiser mandar sugestões, perguntas, críticas, é só procurar as nossas redes sociais também e deixar o seu recado para a gente. Então vamos para as dicas? A primeira é sobre formação profissional, sobre empreendedorismo. Segue até essa sexta-feira a Semana Global do Empreendedorismo nas unidades da Escola do Futuro do Estado de Goiás. Essas unidades são Luiz Rassi, localizado em Aparecida de Goiânia, José Luiz Bittencourt e Basileu França, em Goiânia, e Sara Kubitschek, na cidade de Santo Antônio do Descoberto. Essa semana, a Semana Global do Empreendedorismo, oferece palestras, debates e seminários que abordam temas essenciais, tanto para quem já empreende, quanto para quem tem o sonho de começar a empreender. Se você quer saber mais informações para participar, é só acessar o site das Escolas do Futuro, que é efg.org.br. efg.org.br. E agora 2 dicas culturais para você, bem acessíveis, bem no centro da cidade, fácil de chegar. A primeira delas é que a Vila Cultural Cora Coralina ganhou 2 murais de grafite de artistas goianos.
As obras fazem parte do projeto piloto A Vila é Nossa e tem o objetivo de promover a utilização do espaço, né, com arte, mais arte ainda, não só dentro das salas de exposição. Um dos murais é do artista Santiago Celon e o outro do artista Deneri. Acho que eu falei correto o nome dele. Os murais estão localizados na escadaria da Vila Cultural Cora Coralina, que fica na Avenida Tocantins, logo atrás do Teatro Goiânia, um espaço bem bacana de exposições também. Se você quiser visitar, conheça as demais exposições e esses dois murais dos artistas goianos. Essa exposição fica lá na escadaria da Vila Cora Coralina, é temporária, então não perde tempo. Vem agora falando sobre a programação do Cinecultura. A partir de hoje, quinta-feira, os cinéfilos podem conferir as estreias da semana. Às 2h45 da tarde, tem início Kevin, um documentário de Joana Oliveira. Em seguida, ocorre a sessão das 4h30 e é a vez da premiada produção francesa Contratempos. Às 6h20 da noite, é exibido o longa Paloma, de Marcelo Gomes. Por fim, às 8h30, é o momento da exibição do O Clube dos Anjos, filme baseado em uma obra de Luiz Fernando Veríssimo. Cinecultura fica no Centro Cultural Marieta Teles, lá na Praça Cívica, e o ingresso é bem baratinho. Cada um custa R$10 inteira ou R$5 a meia. E eles podem ser adquiridos antes da sessão, na própria bilheteria mesmo do Cinecultura. Lembrando que eles só aceitam dinheiro. Então, se você tiver com vontade de ir ao Cinecultura, lembre então de sacar o dinheiro, levar o dinheiro trocadinho para ajudar. E boa sessão de cinema para você que também gosta de curtir os filmes nacionais e também os filmes que nem sempre chegam, né, nos cinemas de shopping, cinemas mais comerciais, né? Bom, e com essas dicas eu me despeço de você e te convido a continuar acompanhando a programação da TV UFG e acompanhar o Conexões da nossa próxima semana, da quinta-feira, 4h30 da tarde. Um abraço e até lá!